Ora, muito boa tarde a todos. É com grande prazer que vos recebemos novamente aqui no nosso Palácio de Bolsajur, no nosso Gabinete de Estudos Aliciponenses da Câmara Municipal de Lisboa. E peço desculpa deste pequeno pormenor técnico que nos impediu de estar na hora marcada, mas enfim, o que interessa é estarmos todos aqui e aí, através da internet, para conseguirmos mais uma vez um encontro de culturas que são um bom pretexto para estarmos juntos, portugueses, italianos, europeus, e esta conferência será certamente muitíssimo interessante, porque é uma figura eminente da nossa ciência, da nossa cultura, a professora João Figueiredo Rodrigo, um professor eminente e que muito apreciamos, que foi convidado pela nossa organizadora deste ciclo de conferências luso-italianas, a professora Michela Alexandrini, nossa grande amiga e entusiasta, que nós aqui recebemos sempre em família, já é uma família luso-italiana que convive aqui no nosso palácio, que tem o nome francês, Bolsajur, Palácio Romântico. Convidamos todos, obviamente, a frequentar, porque todos os que amam Lisboa devem frequentar este espaço de cultura de Lisboa, que é o Gabinete de Estudos Aliciponenses, Palácio de Bolsajur. E, para não tirar mais palavras, depois destas boas-vindas, vou passar à nossa amiga que faça a apresentação do nosso grande conferencista. Boa tarde a todos. Bem-vindos aqui presentes na sala e aos que estão em direto. Hoje é um prazer para mim apresentar o doutor professor João Figueiredo Rego, porque é meu colega do CHAM, que muito agradeço por ter aceito o convite para estar presente neste ciclo de conferências luso-italianas. O professor João Figueiredo Rego é doutor em História Moderna, com uma tese sobre limpeza de sangue, que foi publicada pela Fundação Calouste Gulbenkian. É investigador e é docente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde tem funções de subdiretor do CHAM e é diretor também da revista do CHAM, dos Anais da História Alemã. É com muito prazer, passo-lhe a palavra e agradeço muito por ter aceito o convite. Muito obrigado. Começo por agradecer, primeiro, por cumprimentar todos os presentes, que quer aqui, quer através da internet nos acompanham, e muito naturalmente agradecer ao nosso anfitrião, o professor José Manuel Garcia, pela simpática apresentação, e à minha colega Michela Alexandrini, também pelo convite que muito gosto me deu aceitar. Esperando, enfim, fazer jus às expectativas, eu diria que a minha conversa, chamemos-lhe assim, de hoje, será em torno de um tema que é não o estudo de caso, como muitas vezes tem sucedido, mas em torno de um aspecto mais global, mais geral, relacionado com, por um lado, bens patrimoniais, bens de representação e, sobretudo, com a conexão que se estabeleceu ao longo dos séculos entre a cultura italiana e a cultura portuguesa. É, de facto, um tema abrangente, poderemos dizer que de alguma forma generalista, mas ao mesmo tempo é um tema que nós vamos perceber está presente em muitas cronologias e é multidisciplinar. Ou seja, de alguma forma é um tema de algum modo completo, no sentido em que a minha intenção foi precisamente trazer um fresco, chamemos-lhe, se não for, enfim, muita pretensão, uma espécie de fresco sobre a cultura e sobre esta conexão e interpenetração de culturas
quando Itália ainda não é Itália, mas os Estados italianos, até a uma altura em que se, de facto, começa a entender já como um território, como uma unidade política e uma determinada coesão. Ora, sem mais delongas, porque o tempo urge, eu começaria quase que em jeito de provocação com o projeto que foi desencadeado por um docente da Universidade do Porto, relacionando a cidade de Aveiro com a cultura italiana e, sobretudo, com a cidade de Veneza. Por razões que aqui são explicadas, não só, enfim, pela sua divisão em canais, como pela sua permanente articulação com o território aquático, mas também pela sua estrutura urbana, pela sua malha urbana, que, segundo este autor, em vários momentos históricos se aproximou de soluções e de desenhos italianos dos séculos XVI e XVII, marcando quer a estrutura, quer a imagem urbana de Aveiro. Ora, e neste momento eu adivinho quase a anunciar ela a pensar assim, mas o que é que isto tem a ver com a Igreja do Loreto? Ou com a comunidade do Loreto? Nada. Neste momento, necessariamente, não tem nada. Mas é uma forma de nós, geograficamente, nos posicionarmos perante esta realidade de contacto entre Portugal e os Estados italianos. Ora, uma senhora com apelido italiano, Luigi Bellini, que é professora da Universidade Federal da Bahia, um encanto de senhora, desde já o posso afirmar, com quem tive variedíssimas conversas ao longo de 4 anos de um projeto europeu e em que tivemos a oportunidade de colaborar em iniciativas conjuntas. Num seu livro sobre notas sobre cultura, política e sociedade no mundo português, no século XVI, refere precisamente o seguinte: uma certa urgência em transformar Portugal num centro cultural, sugerida pelas medidas tomadas pelos reis do período, revela a influência de outros países europeus, especialmente de Itália. Por toda a parte, as cidades italianas eram consideradas os paradigmas de centros modernos nos quais o saber e as artes desenvolviam-se para e passo com a prosperidade económica. E depois refere aqui alguns casos, nomeadamente o estudioso da cultura clássica e poeta Angelo Ambrogini, dito Poliziano, que tinha planos de escrever uma história do reinado de Dom João II, com ênfase nos descobrimentos de África, e que escreveu ao rei pedindo que enviasse a Florença materiais sobre o assunto, isto cerca de 1489. Constitui evidência da influência de Itália sobre as reformas promovidas pelos reis portugueses o facto de que estes modelaram a criação de novas instituições, como o Hospital de Todos os Santos em Lisboa, e a renovação de outras, como a Universidade, em instituições italianas similares. Ou seja, de alguma forma foram buscar os modelos e os exemplos à Itália para depois os adaptarem e, obviamente, os contextualizarem à realidade portuguesa da época. Ainda, segundo Luigi Bellini, que estabelece este ponto que me pareceu curioso, Florença, desde os começos do seu florescimento, era uma cidade de mercadores e artesãos que cultivava intensamente as artes, a literatura e a devoção religiosa. A diferença entre essas características de Florença e de Veneza, por um lado, e a ostentação inútil da nobreza de Nápoles, por outro, é considerada por Jacob Burckhardt como um dos principais fatores de exclusão desta última do movimento espiritual do Renascimento. Ora, a verdade é que eu devo dizer que não concordo inteiramente com este historiador bastante conhecido e com a referência que aqui Luigi Bellini faz relativamente à inútil ostentação da nobreza napolitana, por razões que teremos depois, oportunamente, a ocasião de ver. Talvez também por isso deixe já aqui também em jeito de provocação esta comparação de imagens entre o Palácio Renuccini de Nápoles e não posso deixar de notar semelhanças no Arco da Porta Nova, na cidade dos Arcebispos, em Braga, precisamente porque me parece não ser deslocada esta comparação estética em termos de imagem relativamente à arquitetura napolitana e à arquitetura da cidade
dos arcebispos num período cronológico imediato, subsequente. Ora, porque as cronologias são feitas também de factos, de acontecimentos, será interessante relembrar a figura do segundo Marquês de Castelo Rodrigo, Dom Manuel de Moura Corte Real, primeiro Conde de Lumiares, embaixador a Roma, que em Roma financiou o novo claustro de 2 quilos do convento franciscano de Santa Isidora ao Monte Pincio e que também intervém na construção da Igreja de Santo António dos Portugueses. Boa parte da obra que Borromini levou a cabo na Igreja de San Carlino alle Quattro Fontane foi também apoiada por ele, especialmente a suntuosa fachada. Encomenda 8 sepulcros em mármore, destinados ao panteão familiar, que estava a ser exigido na Capela Mor do Mosteiro de São Bento de Lisboa, onde atualmente temos o Parlamento, o Mosteiro de São Bento, portanto, a Segunda, onde vemos onde está sediado o Parlamento, e onde ainda se encontram vestígios, infelizmente não estão visíveis ao público, deste espaço que era o panteão dos Moura Corte Real. E o próprio Borromini, que aqui vemos na imagem ao lado de Manuel de Moura Corte Real, dedicou-lhe a sua opus arquitetónico. O destino destas peças é incerto. Em 1650, a poucos dias da morte de Moura, algumas destas peças ainda se encontravam embaladas no porto de Livorno. Aqui temos uma imagem exatamente de San Carlino, ou San Carlo alle Quattro Fontane. E também é bem possível que fosse de autoria de Borromini o projeto que Manuel de Moura Corte Real enviou de Roma para a reforma da sua Quinta de Queluz. Quinta de Queluz, onde hoje em dia nós temos precisamente o Palácio Nacional de Queluz, palácio esse que guarda no seu acervo este óleo italiano, retratando uma vista da Quinta ao tempo dos Marqueses de Castelo Rodrigo. Ora, este período que coincide primeiro com a monarquia dual e depois com a restauração, leva-nos a um outro aspecto curioso, que é o de como se processou a recepção, chamemos assim, do movimento restauracionista no contexto europeu, particularmente nos territórios italianos. Uma das obras curiosas, desde logo, é de Giovanni Battista Birago, um jurista e historiador natural de Veneza, que foi autor desta História della Desunione, que eu acho uma delícia o título, História della Desunione del Reino de Portugal, dada por Corona de Castilha, e que foi dedicada a Dom Vasco Luís da Gama, primeiro Marquês de Niza e embaixador a Paris. Este embaixador tem uma particularidade que eu também não posso deixar de referir aqui, que é do seu registro de epistolar trocado com Dom Vicente Nogueira, um religioso com bastante palco, digamos assim, na cidade de Roma, sobretudo junto a Santa Sé e da aristocracia romana, e que vai manter durante longos anos uma curiosíssima correspondência, portanto, com o embaixador. Tendo em conta que o embaixador era um colecionador, era um bibliófilo, e que pede, portanto, a Vicente Nogueira, que o vá pondo ao corrente de todas as coisas que vão sendo publicadas um pouco pela Europa e, particularmente, nos Estados italianos. E chega, inclusivamente, ao pormenor de lhe pedir que lhe envie sugestões de modelos para a livraria que ele próprio, Marquês de Niza, estava a fazer no seu palácio, E, efetivamente, Vicente Nogueira faz uma descrição pormenorizada de algumas daquelas livrarias da aristocracia romana, onde ele tinha tido acesso, explicando como estavam arrumadas as estantes, como eram as estantes, como era o material, como estava feita a disposição das coleções, portanto, dos livros, das encadernações, dos reposteiros de veludo que tapavam todo esse conjunto para o proteger não só da luz do sol, como da poeira e de outras coisas. E, portanto, é uma correspondência extremamente interessante porque nos dá a imagem, tratando-se de um homem que era diplomata, embaixador, não em Roma, mas em Paris, e que nos acaba por dar um retrato, efetivamente, do que se passava em termos culturais e em termos bibliófilos à época, portanto, em Roma.
Ainda no âmbito destas histórias laudatórias relacionadas com a restauração de 1640, não pode ficar por referir a do clérigo regular teatino, António Arizona de Spínola, napolitano por nascimento, mas, como ele próprio dizia, português naturalizado por amor. Assim se intitulava ele, mas também não o fazia por um motivo que não fosse, de alguma forma, um certo interesse pessoal e um interesse também relacionado com a própria instituição que ele representava. E isto porque, na altura, havia uma pressão nítida em fazer sair os teatinos dos territórios ultramarinos portugueses, sobretudo considerando que, no caso de António Ardizone, ele não tinha ainda provas de fidelidade suficientemente demonstradas para todos os efeitos e, dada a sua qualidade de napolitano, ainda estava de algum modo infeudado aos Áustrios, portanto à Casa de Áustria, por um lado, e por outro lado, porque efetivamente era necessário que os teatinos mostrassem aquilo que podiam fazer em termos de ligação ao Portugal restaurado e, concretamente, servindo a Casa de Bragança. E é por esse motivo que António Ardizoni vai tentar, efetivamente, através de duas das suas obras, porque a ligação que ele estabeleceu foi também a Goa e, portanto, ao Estado português da Índia, daí estas saudades da Índia, que ele vai também dedicar ao rei de Portugal. E nesta memória evocativa da presença de italianos ou de obras de italianos, não posso deixar de referir uma vista de Alcântara, em 1669, de Pier Maria Baldi, um desenho aguardado que se encontra na Biblioteca Laurenciana em Florença, e este Pier Maria Baldi tem um interesse acrescido para os portugueses, na medida em que ele esteve presente a quando da viagem de Cosme III de Médicis a Portugal. Uma viagem da qual nós temos um relato bastante pormenorizado, da autoria do professor General Garcia, e que eu li e leio com o maior gosto, e que é, de facto, uma obra muito interessante sobre o que foi a estadia portuguesa do nobre florentino. E este desenho, que está realmente, como eu referi, em Florença, é uma simpática evocação iconográfica da urbe lisboeta, mais concretamente da vista de Alcântara, portanto, à época. Ora, uma outra coisa que também é curiosa é um repertório feito com uma quantidade de informação que foi sendo carreada pacientemente por um investigador para tentar identificar as peças que faziam parte dos inventários das diferentes casas aristocráticas sediadas na capital portuguesa, portanto em Lisboa, e que, quer através do levantamento para efeitos de partilhas, quer nos inventários, portanto, fonológicos, nos dava, muitas vezes, uma descrição bastante pormenorizada das peças existentes e até do seu valor económico e material. Uma das referências, e são imensas, eu não posso de forma alguma dar aqui memória de todas, mas são bastantes. Uma delas é dos Contos da Ericeira, que o autor refere hoje no Marquês do Ouriçal, uma casa que tinha sido fundada por um membro do Conselho de Dom João III, Fernando Álvares de Andrade, e à qual depois se acrescentaram novos quartos, que tudo compreendia 120 casas, ou seja, 120 divisões, 10 pátios, jardins e hortas. Ele lograva mais de 200 pinturas. Isto era, digamos, o acervo, portanto, da Casa dos Contos de Ericeira, à época em que foi feito este levantamento, muitas delas de Tiziano, de Correggio e de outros pintores que são elencados. Uma das curiosidades é que guardava também uma tela de Ana Maria Anguissola, irmã da célebre Sofonisba, que ficou bem conhecida também pela sua obra pictórica.
Sofronis Anguissola, que tinha vários irmãos, todos eles também se dedicaram à pintura. No caso concreto, essa sua irmã, Ana Maria, tinha um retrato que fazia parte da coleção dos condes da Ericeira. Relativamente a uma outra casa aristocrática dos condes da Atalaia, Marqueses de Tancos, é feita nesta relação de Juarenti, de 1753, referência a uma obra do pintor Ângelo Nardi, Cristo alla Colonna, que provavelmente apresentaria semelhanças com esta que aqui vos trago para, de alguma forma, ilustrar o que provavelmente poderia estar no conjunto da coleção dos Atalaia, dos condes da Atalaia. Depois, com a ajuda deste autor e de outros, são referenciados também dois belíssimos quadros de devoção, possuídos pelo célebre Cardeal da Cunha, cuja imagem, portanto, nós vemos também aí, e que teriam sido, segundo de Laforce, teriam sido fruto da aquisição durante a estância romana do Cardeal da Cunha. E o interesse, depois, portanto, é também referido por Ricardo Marati, que seria o pintor que vai concitar a atenção e a preferência de um restrito círculo, digamos assim, de laicos e religiosos portugueses que se foram sucedendo em Roma. Vai também estar presente nas coleções de outros aristocratas, não necessariamente clérigos e, portanto, não necessariamente obras de caráter devocional. De qualquer das maneiras, já se percebia que existia uma certa preferência, um certo gosto pelo modelo deste pintor Carlo Marati e que lhe iria garantir realmente alguma popularidade em termos da corte portuguesa. É também referido um outro colecionador, o Conde de Assumar, general de cavalaria, que foi vice-rei da Índia, já agora acrescento esse dado, e que também tinha na sua coleção obras de caráter, uma vez mais, sacro ou devocional, e que faziam parte, portanto, do acervo desta parentela dos Almeida de Portugal, desde inícios do século XVII. Ora, uma das coisas que nos vai, desde logo, remeter este hábito de colecionismo que se vai instalando, que não é só apenas um hábito de consumo suntuário, é também, de alguma forma, um gosto que se vai acentuando cada vez mais pela arte à italiana e pela corrente que se vai estabelecer com o estilo barroco e com o fenómeno da festa barroca, que é uma festa, como nós sabemos, extremamente ligada ao simbolismo da arte efêmera, de que nós vemos numerosos exemplos e que, desde logo, está presente, por exemplo, nas cerimónias de representação da corte portuguesa no estrangeiro, quando, por ocasião de atos fúnebres comemorativos do passamento de figuras régias, como aquele que nós vemos aqui, este projeto de Carlos Fontana, para as exéquias de Dom Pedro II, precisamente em Santo António dos Portugueses, em Roma. É feita em italiano, uma evocação que eu, por respeito para os presentes, não me atrevo a tentar ler na língua materna, mas que é exatamente importante para se perceber até que ponto é que o fenómeno da festa barroca se vai, de facto, impondo cada vez mais e vai se transformando numa espécie de arma de propaganda ou de ferramenta de propaganda para a iconografia política e para a afirmação do poder régio. Também não nos podemos esquecer, neste contexto, que, de alguma forma,
No caso, por exemplo, aqui falei de Dom Pedro II, pai de Dom João V, mas não nos podemos esquecer que estávamos ainda no início, ou seja, numa tentativa de afirmação política de uma nova dinastia. Para todos os efeitos, se genealogicamente nós recuássemos, por muito boa que fosse a linhagem e a origem da Casa de Bragança, a verdade é que nesta fase, com ascendência régia direta, ainda só se podiam recuar, no caso de Dom João V, duas gerações. E no caso de Dom Pedro II, uma. De qualquer das formas, isto vai-nos remeter também para outros aspectos da arte efêmera, que esteve sempre muito presente em todas as festas que foram realizadas, não apenas na corte, mas em diversas outras localidades, para assinalar efemérides importantes de caráter laico, na sua maioria, mas celebrativas de acontecimentos importantes respeitantes à família real portuguesa ou a Portugal tudo puro, e que vai, digamos, explodir no sentido público neste gosto pelas manifestações de arte efêmera presentes, por exemplo, no levantamento de atos triunfais, precisamente por ocasião deste tipo de acontecimentos. Ora, logo no verão de 1687, e reparem, eu estou a dar saltos temporais, porque os atos triunfais já se conhecem muito anteriormente a isto, no próprio tempo da monarquia dual, com a entrada de Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, há, de facto, uma notável descrição sobre estas obras, e, infelizmente, como efêmeras que são, ficaram-nos apenas nos esboços que foram desenhados pelos seus autores ou por terceiros que se interessaram por estas manifestações artísticas, e foi exatamente o cônsul florentino Lourenço Ginori que enviou uma petição ao Senado, portanto, da Câmara de Lisboa, pedindo que compreendesse a possibilidade da nação florentina de levantar o arco em ocasião da entrada na cidade do casal real, isto após o segundo casamento de Dom Pedro II, justificação que apresenta com base num pressuposto. Apenas tinham ficado duas casas de florentinos em Lisboa, a sua e a de Giovanni Francesco Poltri. Ora, esta posição vai suscitar o protesto do Senado da Câmara, que vai contestar aos florentinos a incompreensível atitude de se quererem diferenciar e de não quererem participar das atividades com o resto da nação italiana. Isto é um aspecto interessante porque nos vai, a pouco e pouco, conduzir num sentido, que é no sentido da própria autorrepresentação da comunidade italiana e de uma certa italianidade, a expressão provavelmente não existe, mas fica criada agora, uma certa italianidade que se vai criando em torno, portanto, de uma forma de pensamento e de coesão relativamente aos Estados italianos. Ora, a Câmara de Lisboa não deixa de estranhar esta atitude, portanto, dos florentinos, que acha absolutamente inaceitável, e explica a razão de que estando os florentinos anexos aos italianos, começamos cada vez mais a aproximar-nos de um sentido comum da Península Itálica, a pouco e pouco já pensado com alguma coesão, ou o que seria o embrião de alguma coesão, que se vai paulatinamente estabelecendo ao longo do tempo, até depois implodir, enfim, já no período oitocentista, na unificação de Itália. Mas dizem eles que isto tudo se deveria certamente a causas particulares que entre eles haveria e que por isso se teriam desunido. Ora, havia efetivamente uma rivalidade constante entre estas cidades, portanto, do Estado italiano, e essa rivalidade vai-se fazendo sentir em diferentes episódios, dos quais nós também não teremos tempo de referenciar, enfim, todos, mas apenas deixar alguns que podem ser interessantes para perceber a complexidade de todas estas questões. Mas, quando falamos aqui desta celebração, desta apoteose do Barroco, também percebemos que há, de facto, uma familiaridade que se vai estabelecer com o Barroco dito erudito, passa a cacofonia, com uma importação maciça de tratados, de gravuras, de maquetes,
que chegam a Portugal e que nos trazem, por exemplo, ao conhecimento os espelhos, depois muito em voga, de Filippo Passarini, compilados no seu tratado Nuovi Edizione, publicado em Roma em 1698, e que vai ser depois aportuguesado, se me permitem a expressão, com uma leitura que, sem fugir aos cânones do barroco e à gramática decorativa em voga na época, vai, de alguma forma, regionalizar, digamos, entre aspas, esta influência italiana no desenho dos próprios espelhos, que depois vão ser uma constante nas casas das elites do reino. Ora, num estudo que ainda se mantém de alguma forma quase que único em termos de estudo, que é o de Seu Nascimento, publicado em 1950, sobre leites e camilhas, o autor referiu a vulgarização no século XVII do leite de influência italiana, determinado simples, com cabeceiras de composição arquitetónica de arcaria e colunas, alguns dos exemplares já com arcarias sobrepostas, ornamentados com anilhas e placas grandeadas de latão dourado, e que o autor data de finais do século XVI, a meados de 600. Ora, a verdade é que nas casas mais abastadas, esta representação de latão é, ou surge-nos como prata. E aqui temos um bom exemplo, fazia parte do acervo da Casa de Cadaval, e foi, depois de uma quantidade de peripécias que eu não vou aqui ter tempo de relatar, mas passou para um antiquário do Porto, António Lencastre, depois a sua filha Isabel Lencastre vendeu a um colecionista do Porto, enfim, depois de muitas mudanças de mão, acaba por sair da posse do antiquário Pedro Arreia Branco, que infelizmente já nos deixou, para a posse do Estado, e figura hoje no Palácio Nacional de Sintra, depois de ter sido efetuado o seu restauro, e pode, desde há relativamente pouco tempo, ser visível esta cama praticamente única, embora haja muitas descrições de outras camas semelhantes, usadas em muitas casas como o chamado leito de Estado. Ou seja, não era um leito para uso do cotidiano, era um leito de representação que normalmente ficava numa divisão principal e que era para ser visto, digamos, observado e admirado pelos convidados, pelas pessoas que se deslocavam, portanto, a estes palácios que tinham estas peças. Ora, também, para falarmos de tudo um pouco, agora entramos pela joalharia e pela prataria, e para assinalar que, a partir de 1700, surge o aparecimento do talho em brilhante com 58 facetas, o anterior dá lugar ao anterior talho em rosa, também de autoria de um lapidário italiano, Vincenzo Peruzzi. Aqui é, na imagem, a representação de um anel em ouro e prata com diamantes já em talho, portanto, dito antigo, que faz parte da coleção da Arquidiocese de Évora. E depois ao lado temos uma grande salva de aparato com as armas da família Rocha, e que, em toda a sua exuberância de cartelas, de concheados, de motivos florais, já denota uma forte influência da orivesaria barroca italiana de aparato. Por outro lado, em 1729, por ocasião da visita à cidade de Maria Bárbara, princesa do Brasil, filha de Dom João V, dois florentinos, Berardo Medici e Stefano Olivieri, dirigem uma petição ao rei, recusando-se a colaborar. Temos aqui novamente uma situação idêntica àquela já anteriormente diferenciada, de colaborar com os outros italianos na construção do arco triunfal que a nação italiana tinha de levantar por essa ocasião. Desta vez, o motivo oficial que os florentinos apresentam é de que devem contribuir para a construção do arco dos homens de negócio portugueses por serem florentinos. Reparem, eles preferiam ter, de alguma forma, uma ligação umbilical, se assim se pode chamar, com os homens de negócio portugueses, por não terem corpo de nação, nem cônsul honesta, e especialmente porque não podiam sacrificar o decoro do seu príncipe e a honra da sua nação, subordinando-se a um cônsul de um príncipe de uma república que
na sua opinião, era inferior e sem jurisdição alguma com os florentinos, confundindo, dizem eles, na geral, palavra de italianos. Claramente resposta ao argumento usado pelo cônsul de Génova de que os florentinos são italianos, e este remoque. O Ducado de Florença está no centro de Itália, entre o Estado de Génova e Roma, e sempre foram reputados para italianos e, como tais, gozam dos privilégios concedidos à nação italiana e respondem nas suas causas perante o conservador da dita nação. No final, os florentinos acabam mesmo por ter que fazer um recurso estratégico e participarem na construção do tal arco dos italianos. Portanto, confirma-se o que eu há pouco referi, de que a coesão comunitária e o reconhecimento de uma identidade partilhada vai ser um processo moroso e problemático ao longo do tempo. Esta é uma imagem precisamente daquilo que vai ser o fulcro de uma certa hegemonia que se vai estabelecendo em Lisboa, em torno da paróquia de Loreto, Nossa Senhora do Loreto, da qual nós temos hoje aqui presentes, e por isso não me atrevo a seguir por longos caminhos e detalhes, porque ninguém melhor do que a professora Nucetela Alessandrini para nos falar exatamente da paróquia de Nossa Senhora do Loreto, portanto, sobre a qual já tenho, aliás, escrito largamente. Portanto, não vou aventurar também por esses caminhos. Fica aqui apenas este detalhe iconográfico e a referência de que, efetivamente, a paróquia do Loreto vai ser um elemento agregador, e eu julgo que a Nucetela concordará comigo, na capacidade, de facto, de unir e congregar em seu torno as diferentes nações italianas, aos diferentes Estados italianos. Este aspecto da presença do Loreto também se pode fazer pressentir, e fazendo aqui, não por acaso, uma ponte com os atos triunfais, precisamente com a ideia poética, epitalâmica, panegírica que serviu no arco triunfal que a nação italiana mandou levantar na ocasião da visita dos sereníssimos reis Dom João V e Dona Mariana de Áustria, e que é da lavra do beneficiado Francisco Leitão Ferreira, precisamente aquilo que no seu mundo eclesiástico estava à frente, à época, de Nossa Senhora do Loreto. Este beneficiado Francisco Leitão Ferreira, que fez imprimir, portanto, esta ideia poética que foi depois usada no arco triunfal dos italianos. Mas isto de arcos triunfais, de placas, de memórias, este vai e vem constante, porque, reparem, nós não podemos apenas circunscrever-nos a um movimento que vai no sentido dos Estados italianos para Portugal. É interessante nós também fazermos o percurso inverso, e já o fizemos aqui, estabelecendo a relação entre portugueses que, nos Estados italianos, se foram apropriando, digamos assim, de várias questões de âmbito cultural, da qual depois traziam testemunho patrimonial para o seu país de origem, mas também relativamente a Nápoles, que foi, de alguma forma, já anteriormente vilipendiado, no sentido de se dizer que vivia à sombra de uma nobreza inútil, que se preocupava mais com gastos e consumo sumptuário. Mas a verdade é que isto remete-nos para a existência de uma comunidade de origem conversos de Cristão Novo, mais concretamente na pessoa de Miguel Vaz de Andrade, que foi um dos maiores mercadores de cereais à época, que estava ativo até à morte, ocorrida em 1623, e que foi recordado por vários aspectos, não só pela sua falta de escrúpulos, segundo diz a historiografia, como pela sua astúcia e por ter salvo Nápoles da terrível fome que se seguiu à peste, usando para isso cereais trazidos dos territórios balcânicos. Ora, relativamente a este homem, Miguel Vaz de Andrade, existe uma placa que foi colocada em 1698 e que recorda que em 1617, dia da festa da Ascensão, o dito converso procurou refúgio na igreja de São Pedro dos Celestinos, onde passou a viver, e onde os agentes do vice-rei Duque de Ossuna não conseguiram deitar-lhe a mão, porque ele estava acusado de ter defraudado o reino durante longo tempo. A fuga de Miguel Vaz de Andrade só terminou 2 anos mais tarde, quando finalmente se viu absolvido no âmbito de um longo julgamento.
Mas estas questões todas também, no caso em concreto de Nápoles, levam-nos a outra das áreas da cultura que não podíamos deixar sem referência. No caso concreto, a música. No caso concreto também a ópera. E um dos compositores italianos mais célebres no seu tempo, David Pérez, que veio para Portugal contratar por Dom José, em 1752, e que aqui vai permanecer até à morte. Ele veio como mestre, portanto, dos filhos do monarca, e entre as peças, digamos, de sua autoria, há exatamente portanto, a partitura para uma ópera séria de Metastasio, composta em 1929, Semiramis, e que vai ser representada no Nobre Teatro do Whitehall, como assim é descrito. Aqui está exatamente uma gravura de David Pérez, segundo um desenho de Bartolozzi, e uma gravura de Vitalba, e que representa, portanto, este compositor. Curiosamente, cerca de 1760, Pedro António Avondano, que é descrito nas fontes como rabequista de Sua Majestade Fidelíssima, formou uma sociedade com o prestigiado arquiteto Giovanni Antinori, no intuito de dirigir um teatro nas casas que ele, Pedro António Avondano, tomara de arrendamento na calçada da Estrela, ao poço chamado de Dom João, na qual se há de representar uma ópera italiana para divertimento particular daqueles assinantes que de todas as nações existentes nesta corte quiserem concorrer para isto. Ou seja, já começamos a ter não apenas a presença dos membros, portanto, da corte e dos Estados italianos, mas também de outros estrangeiros que vão formando a elite culta e erudita, portanto, de Lisboa. Ora, um milanês de nascimento, também uma figura controversa, curiosa, um pouco até de aventureiro, embora ele tivesse sido mais sério, digamos assim, do que outros aventureiros que ficaram conhecidos, como Casanova, por exemplo, o conde de Giuseppe Gorani, milanês de nascimento, e que foi exatamente testemunha da difusão da cultura italiana na cidade de Lisboa, no tempo de Pombal, e que faz uma descrição tão entusiástica quanto suspeita relativamente aos méritos de uma deliciosa criatura que era a filha, na sua expressão, de um rico judeu convertido, e digamos que a conta bancária, provavelmente, deste rico judeu convertido, teria tido influência na descrição enfática que Gorani faz dos méritos desta senhora, a qual tinha uma celeste voz, tocava muitíssimo bem pianoforte, cantou algumas áreas do Metastasio, que nós aqui já falamos atrás, tão bem, imaginem, como teria feito uma primeira cantora do Grande Teatro de Nápoles. Não fazia a coisa por menos. E também sabia italiano, como se tivesse nascido em Itália, e além disso era grande conhecedora de todos os poetas italianos, também dos poetas espanhóis e de Camões. Mas nem todas as coisas correram sempre bem no tocante à música e no tocante à ópera. E uma das coisas mais divertidas, e para não tornar enfadonha, digamos, esta comunicação, não podia esquecer a figura de Ana Zamperini, uma cantora muito polémica no seu tempo, que acabou por ser expulsa de Lisboa pelo Marquês de Pombal e que deu aso a apaixonadas polémicas em seu torno, quer dos seus defensores, quer dos seus detratores. Ora, um dos seus defensores teria sido o padre Manuel de Macedo, que, descrito à época como uma figura encarquilhada, desdentada e com a batina sempre suja, passa, de repente, a um homem de peruca polvilhada, todo bem apresentado, bem vestido, e que corria todas as noites ao teatro para ouvir a Zamperini e para aplaudir freneticamente, à qual a dita cantora condescendia com um breve sorriso, mas não mais do que isso, porque a senhora, segundo consta, tinha deixado em azares financeiros muitos mil lords, segundo se dizia à época, ou seja, muitos lords ingleses, vindo precisamente de Inglaterra para Portugal, com a intenção, provavelmente, de fazer isto não a lords, mas a aristocratas da corte portuguesa, como efetivamente
teria feito. Um deles era o então Presidente do Senado de Lisboa, o Conde de Oeiras, filho do Marquês de Pombal, o que explica por que razão ela foi rapidamente, a partir do momento em que começou o romance, posta na fronteira do reino. Ora, eu não vou ter oportunidade de me alongar. Quem tiver curiosidade em ler esta Zampereneida macérica, métrica, crítica, satírica, posso-lhes dizer que a parte satírica também é erótica, o que poderá eventualmente estimular a curiosidade de alguns dos ouvintes e o escândalo de outros. Mas a verdade é que são bastante divertidas muitas das descrições feitas em torno desta senhora, sobretudo não poupando até o momento em que lhe morre o pai, na cidade de Lisboa, dizendo-se que isso teria provocado uma grande, da parte da atriz e cantora, uma grande choradeira. E choradeira estaria relacionada com a morte do sogro de todos, porque ela teria deixado gelos pela Europa inteira. Isto era o motivo que explicava a choradeira. Ora, a dimensão desta presença vertiginosa e ardentíssima da atmosfera italiana em todos os aspectos e a todos os níveis da cidade de Lisboa e da sociedade portuguesa, quer no mundo teatral, onde pode ser repartida em vários e diversíssimos capítulos, dos poetas, enfim, dos libretos, para, como acabámos de ver, também dos músicos, dos artistas de canto, dos bailarinos, desde Sabatini a Colonna, não sei se trataria de algum antepassado do Gaetano, mas a verdade é que, diante de todos, se destaca Fortunato Lodi, a quem se deve o Teatro Nacional de Dona Maria, em Lisboa, e não só, outras obras, valendo-se do parentesco entre a família de Lodi e a família dos Barões de Quintela, Condes de Farroupilha, que depois Lodi vai ter interferência também no Teatro Thália às Laranjeiras, numa quinta, portanto, da família Quintela Farroupilha, e também de muitíssimos cenógrafos, empresários, pintores, decoradores, etc., que todos eles estão muito bem elencados, portanto, numa obra de Giuseppe Caro Rossi sobre a literatura italiana e as literaturas de língua portuguesa. Aqui temos uma imagem o mais próximo possível do que seria o Teatro Nacional, portanto, numa época ainda anterior às modificações que, na sequência de fatalidades, incêndios, etc., depois vieram a ocorrer, mas, de qualquer das maneiras, é uma imagem que eu considero particularmente bonita, porque julgo-a muito feliz do ponto de vista estético. E para, digamos, fazer uma breve síntese, podemos dizer neste momento que a italianização abrangeu, como se sabe, não só a música e a dança, mas também a literatura, a arquitetura, enfim, a pintura, a escultura, o teatro, a economia e, obviamente, o próprio pensamento. E, novamente, regressando a Pádua, e ontem tive a ocasião de visitar, portanto, o Museu de História Natural da cidade de Lisboa, nos vai também o naturalista Domenico Vandelli, que vai ser a mola propulsora do Jardim Botânico de Coimbra, uma pessoa que é descrita pelo atual Presidente da Academia das Ciências, José Luís Cardoso, como essencial no desenvolvimento das doutrinas e políticas económicas e financeiras, além também de Giovanni Antonio Dalla Bella, professor de Física no Colégio dos Nobres, curiosamente situado naquela que veio depois a ser, efetivamente, ele veio a ser depois o Museu de História Natural. Também não nos podemos esquecer, agora no âmbito de outra área de conhecimento e do saber, do geógrafo Adriano Balbi, um nobile cervello veneziano in fuga, que eu acho também uma expressão encantadora, portanto um nobre cérebro veneziano em fuga, e que em arquivos portugueses compulsou numerosa documentação, sendo autor de duas magníficas obras, bastante eruditas e recheadas de dados essenciais para o conhecimento estatístico e político do Reino de Portugal e dos Algarves. Por outro lado, também ainda do ponto de vista quase humorístico, uma referência a António Marrara, que daria origem a um dos cafés mais conhecidos de Lisboa, o Marrar, e ao célebre bife Marrar,
que, na expressão de Júlio César Machado, foi para Lisboa uma espécie de monumento histórico que ela suporta, ela cidade, porque o hábito lhe tornou necessário. É o rendezvous dos janotas e dos jornalistas, dos párias e dos homens de pensamento. É um sítio onde nem todos têm direito a entrar, apesar de ser público. E depois explicava qual era a condição essencial. Era ser um homem fora do comum. E quem eram os homens fora do comum? Eram os homens de talento. Eram os janotas, os ociosos puros e todos os exceptuados da sociedade constituída que descobriram um modo de gastar dinheiro sem ter dinheiro, de ir ao teatro sem comprar bilhete, de ter fato sem o pagar e de andar de sés sem saber a conta. Esta é a descrição que é dada por Júlio César Machado, um homem que conheceu, enfim, um fim trágico. Aqui está o autor. E eu digo um fim trágico porque, depois da diversão e do humorismo desta nota, fica-nos uma nota dramática, que é a da sua morte por suicídio, levado pelo desgosto de ter morrido um filho. E isto, eu peço desculpa, não podia deixar de trazer aqui esta imagem, porque ela prende-se com um caso em concreto que diz respeito à cidade de Lisboa, e eu penso que estou em sede própria para o evocar. E que é exatamente a referência às lápides de efeméride que se encontram por esta cidade, das quais eu, em Ilho Templi, fiz um levantamento, que foi publicado na imprensa à época, mas que está largamente desatualizado, não só por peças que se perderam, ou que se lhes perdeu o rastro, como por outras que a história quis acrescentar, mas que eu penso que seria a altura de facto, se levar, digamos, a sério a ideia de fazer um levantamento de todo este legado, todo este espólio, que de alguma forma não é apenas artístico, nem de memória, mas também é uma homenagem àqueles que viveram na cidade de Lisboa, trabalharam na cidade de Lisboa, ou morreram na cidade de Lisboa, ou fizeram o pleno. Viveram, trabalharam o pleno. E assim termino esta minha apresentação, esperando não ter sido longo demais nem maçador. Coincidiu com as nossas expectativas esta brilhante conferência do professor João Vieira Roa. Desculpe, eu não sei porque estou bloqueado. Uma pessoa eminente, como eu disse, e de facto esta conferência enciclopédica, de uma erudição vastíssima, encantou-nos, e nomeadamente o último desafio aqui para os estudiosos de Lisboa, que têm neste centro de estudos um lugar privilegiado para fazer realmente uma recolha, ou rever essa recolha que já fez e que certamente é de referência, porque o património que aqui evocamos, luso-italiano, foi aqui evocado de uma forma tão vasta, tão deslumbrante, que temos de reconhecer que só uma pessoa eminente é que conseguia fazer um levantamento tão vasto que muito grato ficamos. Eu vou dar também a palavra, como sempre, à nossa amiga, a professora Chatel. Sim, muito obrigada ao João Figueiredo Rego, porque de facto esta caminhada entre as memórias italianas, né, do século XVI ao século XVIII, depois lembrei-me de muita coisa. Por exemplo, António de Spínola, eu fiz um trabalho que está lá na gaveta e já me tinha esquecido, para a professora Maria José Ferro Tavares. E depois tanta gente, tantas pessoas, músicos, aventureiros, literados, mercadores, sim, mercadores, tanta gente, e que nessa altura somos muitos italianos, não é? A embaixada parece que diz que somos há cerca de 35 mil, mas também no passado também, e nessa conferência, nessa comunicação, temos a ideia de quantos italianos cá estavam, e até penso que pode dar
por exemplo, o Domenico Vandelli, personagem interessantíssimas, e depois falamos da outra vez com o primeiro que fez, o Nardi, que voou no seu português pela primeira vez. Há tanta coisa ainda para fazer, e nessa comunicação acho que o professor pode ter dado muitas pistas, não é? de investigação e de ir por aí dentro, por facto, muito obrigada. Muito obrigado por isto. Eu não sei se há perguntas que queiram fazer para satisfazer esta curiosidade, embora a matéria foi tão vasta e tão brilhantemente exposta que com erudição, que de facto devo reconhecer, não é fácil de acompanhar, porque e mostra a riqueza do tema, não? Portanto, pura verdade, minha vida, sei lá, não sei se calhar, o tema é tão erudito que é difícil dar resposta, tão rico e erudito. Enfim, se não há mais questões e se não quiser. E fez uma breve passagem para a Igreja de Loreto, a história do Ginori, Poultry e florentinos, e a história com os genoveses. Ali há muita coisa ainda para... E, portanto, convido quem quer estudar, o Arquivo de Loreto tem muita documentação. O professor mencionou também o Abondano, os músicos, e outros músicos, e temos lá muita documentação que ainda está para ser levantada, estudada e publicada. O Loreto que já está tanto cultiva, não há dúvida de que é um centro de cultura luso-italiana em Portugal, em Lisboa concretamente, e esta ideia que foi referenciada com o neologismo, aparentemente, da italianidade, como nós dizemos, a Portugalidade também. Enfim, nós não tivemos esse problema desde o tempo do Afonso Henriques, que Portugal conseguiu sempre a sua unidade absoluta, mas no caso da Itália, de facto, é uma definição que foi sendo feita, e aqui neste apontamento aqui da rivalidade dos florentinos aqui que havia em Lisboa, é um apontamento delicioso, que tem a ver, no entanto, com essa ideia da construção de italianidade que havia, nomeadamente, é um dos pontos altos desta conferência que tanto nos deliciou. Muito obrigado. E pronto, se não houver mais nada, agradeço muito a presença de todos e, mais uma vez, ao nosso conferencista que, mais uma vez, abrilhantou este ciclo de conferências que nós tanto gostamos e apreciamos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado também. Muito obrigado. Muito obrigado.